Olá, meninos e meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é sexta-feira, dia 6 de agosto, e nós estamos aqui para continuar o nosso estudo das questões preparatórias para a prova do SAEB, certo? E para isso nós vamos fazer a correção das 4 questões que vocês responderam na nossa última aula, certo? E essa correção é muito importante, eu quero que todos prestem atenção para que isso sirva de preparação para a resolução das próximas questões, certo? Então, eu havia orientado a vocês que vocês lessem com o máximo de atenção todos os textos e os enunciados. O que é o enunciado? É a pergunta. Então, você vai ler com muita atenção a pergunta. Quando você terminar de ler a questão, a pergunta, você vai se perguntar: o que essa questão está me pedindo? O que é que ela quer que eu faça? Né? Isso vai ajudar você a racionalizar, a entender o que é que aquela questão está pedindo. O que é que ela está comandando? Qual é o comando? O que é que ela quer que você faça? Então, é muito importante que você se pergunte: o que é que essa questão está me pedindo? O que é que eu tenho que fazer? E a partir daí você vai compreender e poder responder de forma consciente. Então, nós vamos aqui para a questão de número 1. Vocês tinham um texto e ao final do texto vocês teriam que marcar a opção correta. Então, o texto em si fala de quê? Vamos ler. Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de medicamentos? Então, só pelo título aí nós já temos a prévia do que esse texto vai tratar, né? Ele vai tratar de uma máfia que transformou o Brasil num dos maiores campeões de fraude no ramo de medicamentos. Então, vamos lá. É um dos piores crimes que se pode cometer. As vítimas são homens, mulheres e crianças doentes, presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas de narcotráficos. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca no corpo adentro. As vítimas dos que falsificam remédios não é dada a oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o médico lhe receitou, ou passará a correr risco de piorar ou até morrer. Nunca como hoje, os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva. Segundo a autora, um dos piores crimes que se pode cometer é... Então, veja bem, o que essa questão está pedindo, né? Ela está pedindo para você marcar a opção que diz qual é o maior crime que se pode cometer, de acordo com o texto, né? A venda de narcóticos, é isso que a autora diz que é um dos piores crimes? Não. A falsificação dos remédios, a receita de remédios falsos ou a venda abusiva de remédios. De acordo com o texto, qual é o pior tipo de crime? Então, quem analisou o texto direitinho, viu e compreendeu já a partir do título que o pior crime, segundo a autora, que se pode cometer é a falsificação de remédios, né? Ela vai dizer lá no texto que quando uma pessoa compra uma droga, ela compra e usa consciente que aquilo vai fazer mal ao corpo. Mas a pessoa que compra um remédio falsificado, ela não tem essa ideia. Então, por isso que esse é um crime terrível, certo? Então, na primeira questão, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Corrijam aí. Agora, nós iremos para a questão de número 2. Leia o texto abaixo. Realidade com muita fantasia. Esse texto ele vai falar de um escritor, né?
sobre as formas como esse escritor escreve, né? A forma como ele lidar com a realidade, certo? Enfim, fala do estilo de escrita desse escritor. E aí a pergunta vai dizer: a expressão sublinhada em é ainda um biógrafo de mão cheia significa que Escila é. Então veja bem, essa expressão de mão cheia, quando a gente diz que fulano tem a mão cheia para fazer tal coisa, o que isso significa? Né? O que isso quer dizer? A, quer dizer que a pessoa é crítica e detalhista. B, quer dizer que é criativo e inconsequente. C, quer dizer que é habilidoso e talentoso. Ou D, quer dizer que é inteligente e ultrapassado. Acertou quem marcou a alternativa C. Ok? A expressão de mão cheia significa que a pessoa é habilidosa, é talentosa, né? Parabéns aí para quem acertou. Agora nós vamos para a quarta questão, né? Na quarta questão nós temos, na terceira questão nós temos o texto: o homem entrou pelo cano, certo? Então nós vamos ler aí o texto. Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio incomodava-o e a estreiteza do tubo. Depois se acostumou e com a água foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra um desvio. Era uma seção que terminava em torneira. Vários dias foi rodando até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era interessante. No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher. Uma criança brincava. Então percebeu que as engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era tudo branco, era um branco imenso, uma água límpida. E a cara da menina aparecia redonda e grande. Ao olhá-lo, interessada, ela gritou: "Mamãe, tem um homem dentro da pia!" Não obteve resposta. Esperou, tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele desceu pelo esgoto. O conto cria uma expectativa no leitor pela situação incomum criada pelo enredo. O resultado não foi o esperado. Por quê? Então, você irá marcar a opção que dirá o porquê que o resultado não foi esperado, né? O resultado não foi o esperado por quê? A. A menina agiu como se fosse um fato normal. B. O homem demonstrou pouco interesse em sair do cano. C. As engrenagens da turbulação não funcionaram. D. A mãe não manifestou nenhum interesse pelo fato. Então, aí, o que é que tornou esse resultado diferente do esperado? Né? De acordo com as alternativas, qual é que fica mais coerente aí como resposta? O resultado não foi o esperado. Por quê? Foi porque a menina agiu como se tudo fosse normal? Não, a gente vê lá pelo texto que ela grita, ela se abisma com o fato do homem estar dentro da pia, né? B. O homem demonstrou pouco interesse em sair do cano. A gente vê que a B também não é correta. Ele tinha o interesse de sair do cano, porque ele mesmo depois compreende que aquilo era uma forma de vida monótona, né? Monótona. C. As engrenagens da turbulação não funcionaram. Foi isso que aconteceu? Também não. Ou D. A mãe não manifestou nenhum interesse pelo fato. Então, a gente vai ver aí que na quarta questão, a alternativa correta é a letra D, né? O resultado não foi o esperado justamente porque a mãe não reagiu, né, da forma esperada com aquela situação, né? Diante da situação da filha está dizendo
que havia um homem dentro do cano. A mãe não deu importância, a ponto que a menina se cansou, né? Abriu o tampão e deixou o homem descer lá pelo esgoto. Então, na quarta questão, a alternativa correta é a letra D. Então, sempre que vocês forem resolver essas questões, lê com atenção o texto e sempre que for ler o enunciado, a pergunta, sempre analisar de forma bem paciente e se perguntar: o que é que essa questão está querendo de mim? O que é que ela está me pedindo? Isso é uma forma da gente fazer cada questão de forma consciente, certo?